Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, 9 horas da manhã, domingão, está começando a nossa Escola Bíblica Online. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar acompanhando esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. O pouquinho que eu sei, eu quero estar aqui passando para você nessa manhã. E a proposta é comentar algo das mulheres do Velho Testamento. E hoje vamos comentar sobre Noemi. Toda a nossa narrativa está no livro de Ruth. Então você que quer acompanhar com a sua Bíblia, abra a Bíblia ali em Ruth e acompanhe comigo, ok? Então versículo 1 do livro de Ruth. E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ok? Tempo de juízes. Bom, alguns comentaristas dizem que era na época de Gideão. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Outros não creem, não há certeza qual juiz era na época. Eu entendo que era bem no começo do período do juiz, já que esse período durou mais ou menos 300 anos. Samuel foi o último juiz e Saul foi o primeiro rei. Samuel fez a transição do período dos juízes para o período da monarquia. Então eu entendo porque mais ou menos no começo, porque um dos personagens do livro de Ruth é Boaz. E Boaz é filho de Raabe, que casou com Salmão. Raabe foi a prostituta que morava na muralha de Jericó quando Israel venceu Jericó, ok? Então ela casou com Salmão e acompanhou a nação de Israel para Canaã. Então eu entendo que talvez era logo nos primeiros anos, nos primeiros 50 anos, talvez sem essa história aqui de Ruth. E como ele diz ali, eles moravam em Belém, eram efratas, eram efrateus, porque Efrata também é o nome de Belém. Eles moravam em Belém e foram para Moabe, cerca de 80 quilômetros, mais ou menos 12 a 15 horas de uma caminhada a pé. E foram lá porque havia fome na terra. Quem foi? Elimeleque, sua esposa Noemi, a personagem do nosso comentário, e seus filhos Malom e Quilion. Só que lá em Moabe as coisas não andaram muito bem. Logo no versículo 3 relata a morte de Elimeleque, né? E ali Noemi fica viúva, mas os seus filhos, para o consolo da sua mãe, acabam contraindo núpcias. Malom e Quilion casam com Ruth e Orfa. E passam-se 10 anos, onde também Malom e Quilion vêm a falecer. Agora está ali Ruth, Orfa e Noemi, as 3 viúvas na mesma casa, sob o mesmo teto. Que situação para Noemi, né? Além de perder seu marido, perdeu seus filhos e tem 2 moças, creio eu que muito jovens ainda, que estavam ali sob os seus cuidados. Mas lá em Moabe, Noemi ouve falar que Deus visitou o seu povo e havia pão na terra. Então Noemi resolve voltar para a sua casa, resolve voltar para Belém de Judá. No começo, suas noras, Ruth e Orfa, a acompanharam. Mas Noemi, né, aquele sentimento que ela não poderia fazer nada por elas, não poderia fazer mais nada, resolve dispensá-las da sua obrigação de acompanhar a sua sogra. Veja o que diz, capítulo 1, versículo 8 e 9. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos, meus filhos, e comigo. Versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Ok? Então Noemi está ali dizendo: olha, não adianta vocês ficar comigo, volte para a casa dos seus pais, volte para a casa da sua família, não adianta vocês ficar comigo, eu não posso fazer mais nada por vocês. E o versículo 9 no finalzinho diz: e beijando-as elas, a Noemi, levantaram a sua voz, chorando, e choraram muito alto, e disseram: não, nós vamos ficar contigo, nós vamos embora contigo para Belém. Elas não queriam abandonar Noemi, não queriam largar Ruth e Orfa, nesse momento não queriam largar Noemi de qualquer jeito, queriam ficar com ela. Mas o que Noemi podia fazer? Noemi sabia que não podia fazer mais nada. A probabilidade de Orfa e Ruth contrair núpcias novamente era muito mais fácil em Moabe do que em Israel, lá em Belém, por causa da questão dos casamentos mistos, que quase não eram aceitos em Israel. Então Noemi praticamente está dispensando as suas noras, porque ela sabia que não havia como
elas cuidar delas. Então Noemi, não querendo que elas sofressem mais, começa a argumentar com as suas duas noras. Olha, a Noemi realmente querendo tocar a sua vida, vendo que não poderia fazer mais nada pelas suas noras, e ela começa a argumentar com elas. Olha aqui, capítulo 1, versículos 11 e 12. Porém Noemi disse: tomai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no meu ventre mais filhos para que fossem por maridos? Versículo 12. Tomai, minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, então, eu não posso mais ter filho. Já sou adiantada em idade, não tem como eu gerar filhos para vocês duas, então fiquem aqui com o povo de vocês, fiquem aqui com as pessoas de vocês, que é melhor para vocês. Então Noemi estava passando um momento muito difícil, sabe? O luto na sua vida era muito terrível. Com certeza Ruth e Orfa seriam uma companhia muito boa para amenizar essa dor. Só que Noemi sabia que ela não podia fazer mais nada, então o melhor realmente era dispensar as suas duas noras, e ela continua a sua argumentação para as suas noras deixarem-a. Capítulo 1, versículo 13. Esperava-eis até que meus filhos sejam grandes? Deter-vos-eis por eles para serem tomados por marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que para vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Agora Noemi está usando um argumento com as suas noras, dizendo assim: olha, os meus filhos, se eu tivesse filhos, ia dar tempo deles ficar grande para vocês poder casar com eles, ia dar tempo. E ela usa outro argumento muito forte, que fez as duas, principalmente a Orfa, pensar muito e acompanhar Noemi. Olha, gente, a mão do Senhor está sobre mim. Então, assim como ela é sobre mim, vai ser com vocês também, vai ser contra vocês também. Tudo que eu sofrer, vocês vão sofrer também. Então, por isso que eu não quero mais que vocês me acompanhem. Então, Orfa pegou e saiu. Orfa, vendo aquele argumento muito forte ali da questão da mão do Senhor, saiu e não ficou mais com Noemi. Mas Ruth ficou ali. Ruth ficou agarrada com Noemi. E Ruth deixou bem claro por que não queria abandonar Noemi. Capítulo 1, versículo 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste o pé de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, ó Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então olha só, gente, você já viu aquelas pessoas que não querem nada com Deus, que não querem saber de Deus, não querem saber de visitar a igreja, não estão preocupadas com amanhã, com a sua eternidade? Tem essas pessoas que tu prega, que tu fala, e elas não querem nada com nada, até brincam, zombam, né? Tem essas pessoas, tem essas pessoas. E já viu que às vezes chega um desses que não quer nada com Deus, não quer nada com Deus, de repente chega assim: eu quero, chega para um crente principalmente, eu quero o Deus que tu tens, eu quero esse Deus que tu tem. Não tem? Não quer nada com nada, de repente ele chega: eu quero esse Deus que tu tem. Por quê? Porque ele viu Deus operando na vida daquela pessoa. Ok? Ele viu Deus operando na vida daquela pessoa. Ele viu que Deus era mais real do que ele imaginava. Ele viu que Deus realmente era presente, era um ser pessoal. Por isso que ele chega, não quer nada com Deus. Aí ele vê aquele testemunho, talvez aquele milagre, aquele acontecimento sobrenatural na vida daquela pessoa, e diz: eu quero esse Deus que tu tem. Noemi estava numa desgraça terrível, só que a sua fé continuava inabalável. A crença dela no Deus Todo-Poderoso, em Jeová, continuava inabalável. Por isso que Ruth diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então, claro,
A gente não entende em que momento Ruth se converteu ao judaísmo, se converteu a Jeová. Mas eu posso entender aqui muito forte que a vida de Noemi, que o testemunho de Noemi foi fundamental para Ruth largar a idolatria de Moabe e se converter a Deus Jeová. Nós, irmãos e irmãs, nós somos uma Bíblia aberta para as pessoas lerem. Nós somos uma Bíblia aberta para as pessoas lerem. Então olha que tremendo, quando ela diz isso tudo, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde tu morreu, eu vou ser sepultado ali, que o Senhor me faça outro tanto, porque ela sabia quem era o Deus de Noemi. Mesmo naquela situação precária, naquela situação difícil, ela ainda queria o Deus de Noemi. Que coisa maravilhosa. Por isso que ela não largou de Noemi, por isso não largou. Então Noemi, vendo que não havia como dispensar Ruth, vamos para Belém então, vamos voltar para Belém, vamos para Belém comigo. E quando eles chegam lá, gente, diz o texto bíblico que quando as duas vão chegando, o povo se comoveu. Só que essa palavra comoveu não é assim, ai tadinha da Noemi, que tristeza, não. Essa palavra comoveu ali quer dizer, houve um agito, houve um alvoroço. Olha lá, a Noemi está voltando. E até o texto bíblico diz assim, não é esta Noemi. Essa frase, não é esta Noemi, o que quer dizer na verdade é assim, olha o que aconteceu com ela, olha a fisionomia dela, olha como ela está. Então quando eles falam assim, não é esta Noemi, olha como Noemi está, olha a situação dela. Então houve ali um alvoroço quando ela foi chegando, e Noemi, vendo todo aquele alvoroço, aquela situação ali, ela logo trata de explicar tudo que havia acontecido. O registro bíblico não dá maiores detalhes, mas pelos pormenores ali das palavras de Noemi, nós entendemos o que aconteceu. Então acompanhe comigo, Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21. A explicação de Noemi para o povo ali quando ela chegou em Belém. Versículo 20. Porém ela lhes disse, não me chameis mais Noemi, isso é, doçura privilegiada. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Então me chamem Mara, isso é, me chamem de amarga. Versículo 21. Cheia parti, porém vazia retornei. O Senhor me fez tornar, por que, pois, me chamareis Noemi? Cheia parti, partiu com o marido, partiu com filhos, partiu com a sua família e voltou praticamente sozinha. Ali estava junto com ela Ruth, sim, mas era uma moabita, não fazia parte da sua descendência, não fazia parte da sua família. Claro, era sua nora, porque havia casado com seu filho, sim, tinha o direito da família, sim, mas não havia o laço de sangue que ela tinha com Elimeleque e que ela tinha com Malom e Quilion, tá entendendo? Então por isso que diz, cheia parti e vazia voltei. Então assim, ela estava testificando, o Senhor foi contra mim. Olha o que diz o versículo 20, porque com grande amargura me tem dado, no versículo 21, porém vazia o Senhor me fez tornar. O Senhor me fez tornar. Ainda havia muito forte o conceito de que uma pessoa pobre e uma pessoa doente era uma pessoa desgraçada por Deus, é uma pessoa que Deus havia castigado, sabe? Mas quando Jesus vem, ele acaba com todo esse conceito, quando ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Jesus vem acabar com todo esse conceito de bem-estar. Não que nós não podemos procurar, sim, podemos, mas isso não tem que ser o top da nossa vida. A nossa busca tem que ser por Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas, não é as demais, estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas são essas? O capítulo 6 de Mateus explica bem certinho, o comer, o vestir e o beber. Amém, meu irmão? Então ele está ali explicando para aquele povo a sua situação penosa, que ela estava voltando para Belém. Porém, para alguns seres humanos, para algumas pessoas, o que é um ponto final, para Deus é uma vírgula. A descendência de Noemi, a história de Noemi, a continuidade da sua família não iria acabar. Deus, na sua onisciência e na sua onipresença e no seu grande amor e na sua grande misericórdia, e também para continuar a linhagem do Messias, já tinha tudo preparado lá na eternidade.
Diz o texto bíblico que no capítulo 2, versículo 1: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. Então agora aparece o Boaz na história, parente de Noemi. Então olha só, diz que ele era poderoso. A ideia ali é como se fosse um exército, um poder militar, mas não um poder militar com armas, com guerra, essas coisas. O poder assim, porque como ele era um grande agricultor que possuía terras, era uma ideia de que quase ninguém poderia ir contra ele, tamanha o seu poderio, tamanha as suas conquistas ali naquela cidade. Então, e diz o texto também no finalzinho do capítulo 1, era a época da colheita da cevada. Então logo que estão ali naquele lugar, e Boaz aparece na história, Noemi e Ruth vão para a sua casa. Então Ruth decide ir lá na colheita, trabalhar na colheita, que era um serviço terceirizado. As pessoas trabalhavam na colheita, na época da colheita, na colheita da espiga, da cevada. E Ruth vai para lá e cai por sorte o quê? O campo de Boaz. Sorte não, né? É Deus, não é coincidência, é divina providência, amém? Então Ruth vai trabalhar nos campos de Boaz. E Boaz foi lá fiscalizar o serviço do campo dele e vê Ruth, já se afeiçoa por ela, ela já atraiu ele, já caiu na graça dos olhos dele. E ele diz para ela: Ruth, fica aqui trabalhando comigo. Ruth volta para sua casa e diz para Noemi tudo o que aconteceu. E Noemi, claro, ela adora a Deus. Noemi adora a Deus. Capítulo 2, versículo 20, acompanhe comigo. Capítulo 2, versículo 20, depois que Ruth contou tudo para Noemi. Deixa eu ver aqui. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Espera aí, vivos ali no caso é Ruth e Noemi. E os mortos? Os mortos é Elimeleque. Como assim os mortos? Quer dizer, haveria continuidade da história de Elimeleque e de Malom e Quilion. Haveria continuidade desta família. A família, porque quando não havia continuidade, a família era esquecida. Porque o judeu entende que os filhos, eles continuam a história da família. Então por isso que ela fala: grande beneficência com os vivos, eu, Noemi e a minha nora Ruth, e com os mortos, meu marido e os meus filhos. Quer dizer, haveria continuidade daquela família. E olha o que ela continua dizendo. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, um dentre os nossos remidores. Então, parente chegado, a ideia é um parente de sangue, talvez um primo, né? A ideia talvez seja um primo, né? Da proximidade. Um dos nossos remidores, um dos nossos resgatadores. Havia a lei do levirato, que quando uma mulher ficava viúva, o seu cunhado poderia tomá-la como esposa para dar continuidade naquela história. Foi o que nós falamos aqui na história de Tamar, né? Que acabou tendo filhos com Judá, ok? Então havia essa questão. Então ela sabia que Boaz já estava... A visão profética de Noemi, né? Noemi já tendo uma visão profética ali. Ela sabia que Boaz continuaria a semente da sua família. Então Noemi, claro, vendo toda aquela situação, que por divina providência ela foi parar no campo de Boaz, por divina providência Boaz encontrou Ruth, se agradou dela, disse para ela trabalhar nos seus campos. O que aconteceu? Noemi disse: Ruth não sai do campo de Boaz, fica trabalhando ali. E ficou trabalhando mais ou menos 3 meses, que é o tempo da colheita ali. E quando chegou o fim da colheita, que é a época que eles vão separar os grãos da palha, Ruth está agora ali, não tem mais serviço. Só que Noemi, com muita sabedoria, com muita inteligência, chama Ruth e diz para ela qual deveria ser a sua atitude. Olha a direção que Noemi está dando para Ruth. Capítulo 3, versículos 2 a 4. Acompanhe comigo. Ora, pois não é Boaz que, cujas moças estivesse de nossa parentela, eis que esta noite padejará a cevada na eira. Isso é, padejará a cevada na eira. Vai separar
os grãos da palha. Era um processo que eles jogavam os grãos com a palha para cima e o vento empurrava a palha que era leve, separava, e os grãos caíam separados da palha. Padejará a palha, padejará a cevada na eira. Agora olha só, o versículo 3, que legal, gente. Lava-te, unge-te e veste os teus vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Olha só, gente. A orientação de Noemi: lava-te, unge-te, coloca os teus vestidos. Noemi está preparando a noiva para o seu marido, a noiva. E claro, esse momento ali era um momento que eles bebiam e comiam, então com certeza Boaz ia chegar não alcoolizado, mas um pouco alegre ou cansado por causa do serviço e da comida que ele, como a gente fala assim, dá aquela relaxada, e logo ele ia dormir. Então ela disse: vai lá e não te deixa conhecer ao homem. Versículo 4: e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar que ele deitar, então entra, descobre os pés dele e te deita ao lado dele. Ok? Então olha que a Noemi fala: Ruth, tu espera ele deitar, onde ele deitar, tu vai e deita aos pés dele. Ok? Então olha só, a Noemi dando toda a direção, deita aos pés dele. Mostra que tu vai ser submissa, mostra que tu vai ser, tu vai estar pedindo abrigo para ele, mostra que tu vai ser uma mulher fiel, que tu vai ser uma mulher que vai estar ao lado do marido. A ideia ali não é ele ser violento ou ser mandão, chefão, como se ela fosse uma escrava. Não, a ideia é mostrar que ela vai estar junto com o seu marido para que der e vier. Todas as decisões que ele tomar, sob a orientação dela também, que ela vai aconselhar, ela vai estar junto com o seu marido. Então essa que é a ideia ali, ficar aos pés dele. Então ela vai e fica aos seus pés. E Noemi tinha tanta certeza que Deus estava no negócio, que ela chegou a dizer até o que, não dizer literalmente, mas ele disse assim, ela sabia que a orientação que Boaz ia dar para Ruth seria realmente algo que iria ajudar as duas. Veja o finalzinho do versículo 4: e ele te fará saber tudo o que deves fazer. Tá vendo? Ruth tinha beleza, tinha juventude e tinha força, certo? A beleza, a juventude e a força. Mas Noemi tinha a experiência, tinha a maturidade e tinha a paciência para agir no momento certo. Ruth não conseguiria nada se não fosse a orientação de Noemi, se não fosse a experiência de Noemi, se não fosse Noemi mostrando a direção para Ruth, Ruth não conseguiria nada. Veja que importante para Ruth a vida com Noemi. Por isso que é considerada Noemi uma mulher muito sábia. Mesmo diante de toda aquela situação, ela não viu uma luz no fim do túnel, ela viu a luz, ela viu toda a possibilidade, ela viu tudo que estava ali, Deus providenciando tudo. Por isso que ela falou lá, nós lemos antes, na adoração dela, em 2:20, ela louvou o Senhor, porque ela sabia que Deus estava no controle. Então vai lá, deita com ele, e o próprio Boaz vai dizer o que tu tem que fazer. E realmente, gente, como Noemi falou, como Noemi previu ou profetizou, eu gosto mais, como Noemi profetizou, aconteceu tudo. Ruth foi lá, Boaz deitou, dormiu, Ruth dormiu aos pés dele, lá pelas tantas ele acordou, viu que ela estava ali, ela se identificou, disse: tu é meu parente mais próximo, aquele que vai me resgatar, vai cumprir a lei do levirato. A palavra levir no latim quer dizer cunhado, tá? Olha que interessante, cunhado. Então ela sabia que ele tinha condições. Só que Boaz, conhecendo a parentalidade dele, ele disse assim: olha, eu posso fazer isso, só que tem um parente que é mais próximo do que eu, então eu não posso tomar frente dele, mas eu vou dar um jeito nisso. E despediu Ruth. Quando Ruth chegou em casa e contou tudo para Noemi, olha o que Noemi fala. Capítulo 3, versículo 18, acompanhe comigo. Então disse ela: sossega, tenha calma, tá nervoso, vai pescar, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso.
porque aquele homem não descansará até que conclua, que termine, que realize esse negócio. Está entendendo? Então, Noemi, olha gente, que fé dessa mulher, mesmo com toda aquela situação que aconteceu em Moabe, perda do marido, perda dos filhos, né? Uma das noras, ela teve que praticamente expulsar as noras dela, se não fosse Ruth se apegar nela ali, teve que quase que expulsar as noras, e quando ela vê que Boaz estava ali chegando, e que realmente haveria o resgate para eles, ela tinha certeza da vitória. Ela tinha certeza da vitória, ela tinha certeza que Deus estava no negócio. Então, olha o que diz: este homem não descansará até que conclua este negócio. Então, paciência, ele vai concluir, ele vai fazer o melhor, porque a Bíblia não fala, mas porque Deus está no controle. Então, Boaz logo pega na manhã seguinte, imagino eu, havia porta na entrada de Belém, onde se resolviam as questões, era como se fosse um tribunal de júri, se resolviam questões ali de demandas. E Boaz chama o parente mais próximo, e mais umas testemunhas, que eram os anciãos que ficavam ali, as pessoas de influência da cidade de Belém, chama-os e diz para esse parente mais próximo de Elimeleque: olha, o negócio é o seguinte, tem a terra de Noemi, tu como parente mais próximo, tem que resgatar ela, para isso tu tens que comprar a terra de Noemi. Aí o parente mais próximo, de olho na terra: eu vou comprar. Só que aí Boaz diz assim: tudo bem, se tu comprar, tu vai ter que casar com a Noemi e suscitar a semente de Elimeleque, de Malom, ok? Aí o que acontece? Aí aquele camarada, que era o parente mais próximo, vendo toda essa situação, disse: não, peraí, eu não quero para que a minha herança seja defraudada. Isso é, ele estava preocupado, vou ter que pegar uma mulher, talvez eu vou ter filhos com ela, e na hora de eu dividir, de repartir herança, tem mais uma pessoa. Quem sabe, tá? Até essa situação dela ser uma estrangeira também influenciou. Poxa, eu tenho que dividir a minha herança, a herança de Israel, com uma moabita, uma estrangeira, ou com um filho de uma moabita? Não, não quero. Aí claro, Boaz disse: então, se tu não quer, eu quero. Boaz, usando de uma estratégia, creio eu, que direcionada pelo Espírito Santo, fazia tudo para o acontecimento da linhagem do Messias caminhar segundo a vontade de Deus. E estava ali Noemi, né? Eita, deve ter sido um culto pentecostal para Noemi, né? Ela deve ter saltado, rodopiado, sapateado, dando glória a Deus, né? Meu Deus, essa coisa muito linda. E Boaz casa com Ruth e gera um filho. E então o nome de Noemi é reverenciado pelas mulheres de Belém. Capítulo 4, versículo 14 e 15. Acompanhe comigo, capítulo 4, versículo 14 e 15. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, um resgatador, e seja o seu nome afamado em Israel. A ideia de afamado é que fique famoso, não é que fique famoso, né? A ideia, sabe o que é? É que vai continuar a história da família. O teu nome vai ficar famoso. Sim, ficou muito famoso, né? Quem é cristão conhece a história de Noemi. O nome ficou muito famoso, mas a ideia é: o teu nome vai continuar a existir, porque a tua família vai ter descendente e vai continuar a existir. Versículo 15: ele te será recreador da alma, ou ele te nutrirá a tua alma e conservará na tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ele te é melhor do que 7 filhos. Então estavam dizendo: olha só, Boaz vai te adotar também, Noemi, vai cuidar de ti, vai te sustentar, vai te proteger, e essa nora, essa tua nora, a Ruth, é melhor que 7 filhos. Para o povo hebreu, para o judeu, uma família com 7 filhos é a bênção máxima. Então estão dizendo: olha só, muito melhor que a bênção máxima do povo judeu é Noemi, é essa nora que tu tem. E Noemi sabia disso. Por isso que Noemi fez tudo o que tinha que fazer por Ruth. E no versículo 16 diz: e Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço e foi sua ama. Olha só, mesmo na velhice, mesmo com uma idade avançada, ainda Noemi pegou um filho no colo e ela tratou aquele filho como se fosse dela. Pensa a avó coruja, né? Pensa a avó coruja que não foi Noemi, né? Glória a Deus, né?
E desse jovem, dessa criança, versículo 17, olha o que o povo falou ainda. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Na verdade foi Ruth, mas olha a importância de Noemi na história. A Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ao seu nome chamaram Obed. Obed significa escravo, serviçal ou adorador. Então envolve tudo. E por que chamaram de Obed serviçal? Porque Boaz cuidaria de Noemi. Está entendendo? Era resultado, lembrava aquilo que Boaz ia fazer por Noemi. Ele cuidaria de Noemi. E que era um adorador também. Por quê? Porque Noemi adorava o Senhor, porque tinha certeza que Ele estava no controle de tudo. Agora, olhando essa história de Noemi, como ela teve a perda da sua família e como Deus restaurou tudo. Alguns dizem que Noemi trabalhou somente por interesse próprio, que Noemi trabalhou por interesse próprio e por interesse de Ruth, que não havia nenhuma emoção envolvida, era tudo uma questão de sobrevivência, tudo uma questão de garantir o seu futuro. Alguns falam isso, mas eu não vejo assim. O que eu vejo é Romanos 8:29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão no seu propósito. Qual era o propósito de Noemi? Era que Ruth casasse com Boaz e, no propósito de Deus, a linhagem do Messias fosse garantida. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por estar participando dessa aula. Deus abençoe sua vida. Eu espero que tu tenha sido enriquecido com esse vídeo sobre Noemi. Amém? Hoje à noite, culto na tua congregação, na tua comunidade de fé. Vá lá, adore a Deus, exalte o nome do Senhor, ouça a sua palavra, aplique na tua vida e tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Tchau.